A gente fala agora de uma doença de causas pouco conhecidas e que geralmente atinge pessoas jovens entre 20 e 30 anos de idade. Estamos falando da esclerose múltipla, uma doença inflamatória crônica que atinge o sistema nervoso central e não tem cura. A esclerose provoca no paciente dificuldades motoras e também de sensibilidade. A gente vai conhecer agora a história de um funcionário público aqui de Salvador que há um ano descobriu que tem a doença. No caso dele, a perda do movimento de uma das pernas foi um dos primeiros sintomas da esclerose. Durante 7 meses, José foi se automedicando, sem dar muita atenção aos sinais que o corpo estava dando. Precisou a mulher insistir muito para ele aceitar ir ao médico. Ele não andava totalmente certo. Aí eu falava, José, quer que eu marque um médico para você? Ele, não, eu só estou com problema de coluna. Aí comprava um remédio aqui, comprava um remédio ali. Até que eu fui num especialista de coluna e o especialista de coluna falou que meu problema não era coluna, era neurológico. Para o funcionário público, ouvir o diagnóstico foi um baque. Desmoronou, né? Eu fiquei triste pra caramba, chorei, cheguei a chorar mesmo. José tinha 31 anos quando descobriu que tem esclerose múltipla. Hoje, aos 33 anos, ele já passou por 3 internações e durante um mês ficou sem enxergar nada no olho esquerdo. Com o tratamento, que é uma injeção uma vez por mês, a frequência e a intensidade dos surtos diminuíram. Antes, a cada 3 meses, ele sofria com os sintomas da doença. Agora, já tem 8 meses sem surto. Eu vi de fato o que era a doença e sabia da importância do tratamento. E como têm sido os seus cuidados com a sua saúde? Eu já tinha um hábito assim de vida saudável referente à alimentação. Aumentei um pouco mais da atividade física. Comecei a caminhar mais. Com a doença crônica no sistema nervoso, José parou de trabalhar, mas com o apoio da família, segue firme no tratamento e não abre mão das brincadeiras com o filho de 4 anos. Brinco bastante com meu filho mesmo, que é o que me tranquiliza, é assim, minha alegria, assim, o que me motiva a lutar realmente, a tratar a doença. Para poder viver bem com ele, eu quero ver meu filho crescer. E a gente segue discutindo esse assunto aqui no estúdio. Convidamos para isso o doutor Humberto Castro, que é neurologista. Oi, doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. De acordo com a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, essa doença acomete mais as mulheres, né? Cerca de 2 até 3 vezes mais do que em relação aos homens. Por que isso? Tem uma causa? A gente não sabe direito, a gente não conhece a causa específica da esclerose múltipla. Ela tem vários fatores que estão envolvidos com o aparecimento da doença. Mas o que a gente sabe é que as mulheres têm uma predisposição maior, uma taxa mais ou menos de 3 mulheres para cada homem acometido. E o início da doença é mais nos jovens, na faixa etária, como você disse, de 20 a 30 anos. Mas pode começar em qualquer fase da vida e acompanha o indivíduo, como é uma doença crônica, vai acompanhar uma vez recebendo esse diagnóstico pela vida toda. Doutor, a gente está falando sobre essa doença também porque é um assunto agora que voltou à tona com um pouco mais de força, porque tem um personagem da novela, o Romero, da Regra do Jogo, que tem esclerose múltipla. Especifica para mim, justamente a gente está vendo imagens da novela aí, quando ele passa mal, ele desmaia. A gente viu aqui o José Santana, nosso personagem, na nossa reportagem que a gente mostrou, que ele começou sentindo uma dor na perna, como se fosse problema no ciático, problema de coluna. Quais são esses primeiros sintomas e principalmente o diagnóstico é fácil da esclerose múltipla? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esclarecer o que é o termo esclerose, né? Porque é um termo que é usado de forma leiga para várias coisas. A gente está falando aqui sobre esclerose múltipla. A gente tem outra doença neurológica, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é outra coisa. A gente não deve confundir uma coisa com outra. Por outro lado, tem pessoas que falam assim, o indivíduo está esclerosado. Isso é um termo leigo que se usa para outras condições de declínio cognitivo, de quadros demenciais. Aqui a gente está falando sobre a doença esclerose múltipla. É uma doença crônica. O que causa? Qual é a manifestação delas? Os neurônios se comunicam uns com os outros através de impulsos elétricos. E os neurônios têm um prolongamento, que é o axônio, que vai ligar um neurônio ao outro como se fosse um fio. Em volta desse fio você tem a bainha de mielina, que é um fio como se fosse isolante. Uma capa, que seria um isolante. Na esclerose múltipla você perde essa bainha de mielina. Então a gente diz que ela é uma doença desmielinizante. A forma mais comum da esclerose múltipla que a gente tem é uma forma que é conhecida como surto-remissão, em que o indivíduo tem surtos, ataques de esclerose múltipla.
E esse ataque, ele tem um tempo determinado, ele começa durando algumas horas, pode durar alguns dias, até uma semana, e o indivíduo tem um sintoma neurológico, que pode ser desde uma fraqueza no braço, formigamento, dificuldade para urinar, incontinência, dor do tipo neuropática, que é um tipo de dor em choque. Então, as manifestações são diversas. Pode ter uma coisa que o paciente que vocês mostraram tem, que é perda da acuidade visual. Exatamente, o Alexandre Nero teve isso, a visão turva, né? Esse é um dos sintomas mais comuns, que é a neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, da bainha de mielina desse nervo óptico. E aí se manifesta com dor ocular e embaçamento visual. E depois de um tempo isso passa, isso depois de alguns dias, umas semanas melhora e o quadro reverte. Aqui em Salvador, doutor, onde é que é feito o tratamento? Principalmente esse tratamento hoje é custeado pelo Estado? Como é que é isso? Esse tratamento é custeado pelo Estado, o centro de referência em Salvador é o Hospital das Clínicas, com a dispensação da medicação, inclusive lá. Na rede privada, todos os grandes hospitais têm especialistas, né, neurologistas que estão qualificados para atender e para prescrever de uma forma adequada. Tem duas partes do tratamento que talvez fosse importante a gente falar. Que tem o tratamento que é o tratamento modificador da doença, que a partir da década de 90 foi uma revolução no tratamento da esclerose múltipla. É um diagnóstico ruim de se ter, mas hoje em dia a gente tem alternativas para... Não tem cura, mas existe o tratamento. O tratamento e o controle. E essas medicações que são modificadoras da doença ou imunomoduladores, a ação delas é evitar que o indivíduo tenha um surto, ou reduzir a frequência de surto, ou que seja um surto menor. Eles agem, né, controlando o sistema imune, evitando que o próprio organismo agrida essa bainha de mielina. E o indivíduo que tem o surto, a gente tem o tratamento do surto especificamente, que a gente usa doses altas de corticosteroide no período que ele está tendo o evento para tentar abreviar o surto e esse indivíduo ficar funcional mais tempo. Doutor Humberto, muito obrigada. Portanto, aqui o tratamento seria no Hospital das Clínicas. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Boa Obrigado tarde. a vocês.